Vamos para as Escrituras? Para a Palavra de Deus? Vamos abrir, hoje é a última mensagem sobre profetas. Nós estamos falando sobre visão dos profetas. E hoje eu quero falar de uma especificidade de um profeta que teve uma visão, mas uma visão muito interessante. E eu quero que você pense comigo no texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Um texto extremamente conhecido dos irmãos. Eu não sei se o pessoal do louvor já está preparado para aquele cântico. Eu não sei. Está tudo certo. Muito bem, eu já estou avisando, porque quando nós estivermos terminando, os irmãos subam para a gente fazer a ministração. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que participa conosco na internet, pelo Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus, pelo YouTube, Igreja IP Manaus Oficial, e pelo Instagram. Deus abençoe sua vida também. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da Diana, da coordenação da viagem, responsável do Mackenzie, do meu amigo, pastor Hilário. Nós somos contemporâneos. Eu vou pedir para esses irmãos ficarem de pé, por favor. A Vilma, isso? Pediatra e o doutor Luiz, por favor, fiquem de pé. Irmãos, muito obrigado pela parceria com a Associação Celeiro da nossa igreja. Agora o Mackenzie está fazendo uma parceria com a Associação Celeiro. Deus abençoe e que vocês continuem sendo bênção nas nossas vidas. Muito obrigado, gente. Vamos aplaudir o nome de Jesus pela vida deles? Muito bem. Quem abriu o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 41 a 46, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Tudo para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha agora iluminar nossa mente, o nosso coração. Abençoar todos aqueles que estão ouvindo ou assistindo ou presencialmente adorando o Senhor neste culto ao Deus triuno. Agora queremos ouvir Sua voz, através da Sua palavra. Tão somente a Sua palavra. Que seja assim, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Elias exerceu seu profetismo em um dos reinados, e um desses reinados foi o reinado do rei Acabe. O rei Acabe, ele se afastou do Senhor. Ele virou o rosto para o Senhor. Na verdade, ele exerceu toda uma influência cananita de idolatria a deuses da terra de Canaã. Mais do que isso, não só ele se dobrou aos deuses cananitas, o principal deles Baal, mas também levantou ídolos, poste ídolos nos outeiros de Israel. Mas não contente com isso, ele então também colocou ídolos no templo do Senhor, na casa do Senhor. E os historiadores dizem que o rei Acabe foi um desses reis apóstatas de toda uma geração que implicou
em Israel está indiferente à voz de Deus e também em se dobrar aos deuses da terra de Canaã. Então, para agravar essa situação, ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, filha de Etibaal. E aí então, nesse processo de miscigenação, este homem ficou com o coração empedernido, endurecido, petrificado, e esqueceu do Senhor. E por causa disso, a palavra de Deus diz que Deus levanta o profeta Elias, que vai à presença do rei Acabe. E no encontro que ele faz com o rei Acabe, ele o confronta. E o confronto é dizer para ele que ele está em pecado de apostasia e de idolatria, e que ele se afastou do Senhor. E por causa disso não cairia chuva sobre Israel durante 3 anos e 6 meses. E isso aconteceu. Israel começou a viver numa sequidão de estio. Não havia uma gota de água sequer na terra de Israel. Para você ter uma ideia, houve um sofrimento doloroso no coração do povo. O povo começou a perecer. O grau de miserabilidade foi tamanha que as pessoas estavam morrendo. E nesse quadro tétrico, terrível, de aridez, esse homem vai ao encontro do profeta Elias, mas não simplesmente para rogar a Elias que descesse ou caísse água sobre a terra de Israel. Ele saiu em busca de Elias para que ele pudesse, de alguma maneira, propiciar, não ao povo, mas aos seus cavalos, água. Então, a situação era terrível. Não havia mais o gado, não havia agricultura, não havia mais possibilidade de subsistência na terra de Israel. E nesse estado de sofrimento, nós encontramos esse texto. Esse texto que é um outro encontro que o rei Acabe tem com o profeta Elias. E se você ler esse texto, você vai perceber claramente que Elias está aqui falando para o rei sobre uma palavra poderosa de Deus para Israel. Talvez o tema mais oportuno nesta noite é olharmos para esse texto e fazermos uma pergunta: o que acontece quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus? É certo, irmãos, que talvez alguém aqui nesta noite não esteja vivendo o grau de pecaminosidade que o rei Acabe vivenciou. Mas é possível, de alguma maneira, que em alguma área da nossa vida estejamos também vivendo um tempo de deserto, um tempo de aridez, onde a terra está seca, onde há sequidão de estio, e você olha para o céu, e o céu está límpido, azulado, sem um vestígio sequer de possibilidade de chuva sobre a sua vida. Talvez você já tenha recebido uma palavra que vem de Deus, uma palavra revelada nas Escrituras, de que a sua sorte mudaria, de que a resposta que você estava buscando, a respeito de algo para a sua casa, para a sua família, ou para você mesmo, ou os seus sonhos e projetos. Talvez você olhe para a realidade e percebe também que está tudo árido, e que aquela palavra que Deus falara ao seu coração ainda não aconteceu, ainda não se transformou de maneira empírica, concreta na sua vida. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo claramente como Deus trabalha conosco, e como Deus responde, e como Deus fala conosco de maneira extraordinária. E a pergunta que nós temos que fazer esse texto é: o que acontece quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus? O que acontece quando eu e você recebemos uma palavra das Escrituras do Senhor para as nossas vidas? Em primeiro lugar,
nós ouvimos o que outros não ouvem. Vou repetir: quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outros não ouvem. Observe o texto no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Que coisa estranha! Eu não sei se você já teve a oportunidade de subir no Monte Carmelo. É um outeiro, 546 metros, 1000 metros, 546 de altitude. Então, o texto diz que Elias sobe e fala com Acabe. Ele está entre o Monte Carmelo e o mar Mediterrâneo. E no meio está o vale do Armagedon, o vale de Jezreel. E ele então fala para Acabe dizendo: Acabe, acalma o teu coração, descansa, vai para a tua tenda, relaxa, porque eu já estou ouvindo barulho de chuva. E ele então se afasta com seu discípulo e abre as pernas, coloca a cabeça entre os joelhos e fica num sentido estranho, que talvez Acabe, o discípulo, olhando para aquela realidade, tenha pensado: este homem no mínimo é um esquizofrênico, é um louco. Por que que ele coloca a cabeça entre os joelhos e ele então fica num estado dizendo que ele está ouvindo o barulho de chuva? E aí ele olha, o rei para o céu, e o céu está límpido, o céu está azulado, não há vestígio de chuva. Mas Elias ouviu o barulho de chuva. Sabe, irmãos e irmãs, na nossa caminhada, nos desafios da nossa vida, nas lutas que nós travamos, Deus muitas vezes tem nos falado palavras e respostas e promessas extraordinárias que Ele mudaria a nossa sorte. Mas quando você olha para a sua realidade, a terra está árida, desértica, inóspita, sem possibilidade de vestígio nenhum de cair chuva sobre a sua realidade. Talvez o seu embate seja um embate no seu casamento. Talvez a sua dificuldade seja familiar, com um filho, com uma filha. Talvez a sua luta seja com relação a uma situação financeira. Talvez a inquietação da sua alma em relação a algo que você tem segredado a Deus, mas você olha para a realidade e o céu continua límpido, sem vestígio de chuva. E Deus falara para você que Ele iria responder os desígnios, os desejos do seu coração. Mas esse texto aqui é um texto de encorajamento, porque quando a gente ouve uma palavra que vem de Deus, a gente de fato crê nesta palavra. Quando Deus nos revela através da sua palavra algo, certamente Ele vai segredar no nosso coração e vai responder no tempo dEle, da maneira dEle. O problema, irmãos e irmãs, é que nessa caminhada, nessa trincheira, nessa batalha que nós travamos muitas vezes, nós ouvimos muitas outras vozes. As vozes do mundo, as vozes do pessimista, dos pessimistas, as vozes daqueles que dizem que você não é capaz de sobrepujar os seus problemas, a voz daqueles que tentam cada vez mais depreciar você a ponto da sua autoestima ficar lá embaixo e você não consegue respirar, e você olha para a realidade e diz: de fato, eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira, sobrepujar esse problema, transformar essa situação de caos em uma situação de bênção. Talvez você esteja vivendo assim,
Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, quando você que já recebeu uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outras pessoas não ouvem. A gente ouve barulho de chuva mesmo quando a chuva ainda não acontecera. Talvez nesta noite você esteja ávido por uma resposta de Deus para a sua vida, e você tem buscado de Deus resposta para isso. Talvez Deus tenha falado com você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, e você olha, o céu está límpido ainda, azulado, e não há vestígio de chuva. Mas eu digo para você, se Deus falou com você, Ele vai se revelar através da sua palavra, da sua vida, em nome de Jesus. Porque quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outros não ouvem. Em segundo lugar, quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós perseveramos onde outros não perseveram. Nós perseveramos onde outros não perseveram. O texto diz assim no versículo de número 43. Observe. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. E assim por 7 vezes. Imagina essa cena. Elias coloca a cabeça entre os joelhos e diz que está ouvindo barulho de chuva. E aí, depois desta cena, ele chama o seu discípulo e diz ao seu discípulo: sobe mais no cimo, no cume, e dá uma olhada no horizonte, para ver se vem chuva. Pensa nisso. Nós estamos falando de 546 de altitude. Pensa nisso. 546 de altitude. E então, aquele jovem certamente estava numa base, e ele sobe, e ele olha e contempla todo o horizonte de Jezreel, contempla todo o horizonte do mar, e ele não vê uma nuvem sequer. E aí ele desce e vai encontrar-se com Elias. E ao encontrar-se com Elias, ele diz: Elias, eu olhei, contemplei e não vi absolutamente nada. Elias disse: vai e sobe de novo. Aí ele sobe de novo. Ele olha lá em cima e não tem absolutamente nenhum vestígio de possibilidade de chuva. E ele desce e se aproxima de Elias, e Elias diz: o que você viu? Eu disse: nada. Ele disse: sobe de novo. Aí ele sobe de novo. Ele contempla e não vê nada. Ele desce. E quando ele desce, ele diz: não tem nenhum vestígio de chuva. Eu fui no cume e não vi nada. Ele diz: então sobe de novo. E ele sobe pela 4ª vez, pela 5ª vez. Irmãos, eu não sei você, mas se eu sou esse discípulo de Elias, com certeza na 6ª vez, ou na 5ª ou na 4ª, eu já desceria com um taco de beisebol, dizendo: Senhor, hoje eu promovo Elias. Mas ele continua. Ele sobe 7 vezes. 7 vezes ele sobe para contemplar. Você entende isso? Quando a gente recebe uma palavra que vem de Deus, nós perseveramos onde outros não perseveram. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, não importa a luta que você esteja enfrentando. Se Deus falara, se Deus falou com você que Ele iria mudar a sua sorte, não importa quantas vezes você tenha que subir o Monte Carmelo, o que importa é que uma hora a chuva vai cair sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre aquilo que você já recebeu de Deus, no tempo de Deus, no kairós de Deus. Então não é tempo de desistir, é tempo de resiliência,
É tempo de persistência. Lute pela sua casa, persevere pelo seu lar, persevere pelos seus filhos, mesmo eles longe de Deus. Continue perseverando, crendo na promessa de Deus, que Deus iria transformar e mudar a história do seu filho e da sua filha. Que Deus não iria deixar você vivendo num invólucro, numa situação terrível, sem possibilidade de ser alcançado e transformado pelo poder de Deus. Então eu não sei como você está. Eu não sei quantas vezes você já fez o vestibular. Eu não sei quantas vezes você já tentou e envidou todos os esforços com relação à luta pela sua casa. Eu não sei quantas vezes você tem travado uma batalha a ponto de dizer: essa batalha eu não vou conseguir. Eu não sei. Talvez você olhe para o céu e o céu está realmente límpido. O céu está azulado. Mas o Senhor está dizendo aqui: continue, persevere, insista, persista, não desista, lute, vá em frente. Por quê? Porque uma hora as coisas vão serem transformadas pelo poder de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, eu quero encorajá-lo, quero fazer com que você saia daqui hoje com uma forte convicção. Deus falou com você que Ele mudaria a sua história, então persevere, porque uma hora a chuva vai cair em nome de Jesus. Porque quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outros não ouvem. Nós perseveramos onde outros não perseveram. Mas em terceiro lugar e em último lugar, nós vemos o que outros não veem. Aqui é que me causa um estado de perplexidade. Observe, por favor, o versículo de número 44. Diz assim: a sétima vez que o discípulo subiu, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, disse Elias, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Você está entendendo? Na sétima vez o discípulo estava no cimo do Carmelo. Ele então tem uma visão, ele amplia, ele faz uma espécie de contemplação. E aí, no final do horizonte, um lugar longínquo, ele percebe que tem uma nuvem que dava na palma da mão dele. Ele desce, aí eu fico imaginando aqui, eu estou apenas parafraseando uma ideia. Já exaurido, cansado, 7 vezes, chega para Elias e diz: Elias, eu não aguento mais, eu não vou subir mais. Mas sabe o que eu vi? O que você viu? Eu vi que no final do horizonte tem uma nuvem, a nuvem que comporta na palma da mão de um homem. Quando ele diz isso, Elias diz: vai, avisa Acabe, para que ele aparelhe o seu carro, a sua liteira, e que ele desça pelo vale de Jezreel, e vá para a cidade, porque eu já estou vendo a chuva chegar, e a chuva vai vir. E aí o cara endoidou, porque ele diz: meu Deus do céu, não está acontecendo nada, uma nuvem longe, que comporta na palma da minha mão. Eu falo para ele, e ele agora está dizendo que ele está vendo algo. Essa é a visão de Elias. Visão, irmãos, nesse texto, na verdade, é uma antivisão que ele teve. Ele visualizou algo que ainda não aconteceu e que iria acontecer. Ele saiu dessa perspectiva ordinária da vida e foi para uma perspectiva extraordinária.
Ele saiu dessa vida natural que a gente gera um sentimento tão comum na nossa caminhada existencial, e ele vai para o sobrenatural. Ele entende isso, ele compreende isso, e é uma palavrinha-chave para isso: é fé, irmãos, é fé. Eu não sei como você está, em que aridez você esteja vivenciando, não sei como está a sua alma da perspectiva inóspita, sem alento, vazia, sem perspectiva, sem ânimo, sem desejo de retomar a sua vida. Mas esse texto está dizendo: se Deus falou com você, se Deus disse algo com você através da sua palavra, promessas extraordinárias dele para a sua vida e para a sua casa, meu irmão, creia. Mesmo você não vendo ainda acontecer, creia, observe os movimentos de Deus, a dinâmica de Deus, o propósito de Deus, creia pela fé. Eu sei que as coisas são difíceis, eu sei que as coisas não são fáceis, eu sei que eu não consigo sobrepujar esse problema, mas eu creio, Senhor. Tu me disseste na sua palavra que a minha vida seria mudada, então eu creio, Senhor, pela fé, que essa chuva vai cair de maneira serôdia, abençoadora, para a glória do Teu nome. Então precisamos disso, precisamos não só experimentar, e como nós já experimentamos, a fé salvadora, mas precisamos experimentar a consequência dessa fé salvadora na nossa vida, que é a fé operosa, é crermos. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio, Senhor Deus, eu creio na Tua palavra, que a sorte da minha casa vai ser mudada. Eu creio, Senhor, que a minha vida vai ser transformada. Eu creio, Senhor, que os propósitos que eu tenho colocado dentro de Ti, as coisas vão acontecer. Eu mesmo não estou vendo, mas essa chuva vai vir e vai cair poderosamente sobre a minha vida. E aí o texto é interessante no versículo 45, que diz assim: dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E caiu grande chuva. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu creio que Deus tem todo o poder de derramar uma chuva serôdia, abençoadora na sua vida. Sabe aquela palavra que você recebeu de Deus, que está demorando? Talvez essa palavra de hoje seja para reavivar em você essas convicções de fé, de que você não está sozinho, de que Deus tem palavra de vida para você, e que você contemple não só o ordinário, mas o extraordinário, que você visualize, que você tenha esta perspectiva. Sabe, eu creio, irmãos, que Deus está soprando um grande avivamento na Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu creio nisso. Quando a gente sai de um retiro, onde 500 líderes impactados, comprometidos, engajados na obra do Senhor, quando nós estamos nos movendo em adoração, quando nós estamos nos movendo para sermos agente de transformação aqui em Manaus e no Amazonas, quando a gente percebe que as coisas estão fluindo no meio de todos os levantes do inferno. Sabe, presta atenção nisso. Pastor Arielso foi muito cavalheiro aqui hoje. Irmãos, não é o último domingo. Meus irmãos, essa igreja tem se movido pela fé. Nós estamos no 0-0. Mas nós cremos que segunda-feira o Senhor vai fazer uma obra poderosa na vida desta igreja, fazendo com que toda a provisão, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus fará isso, não por causa de mim, não por causa de você, porque mesmo que ninguém contribua, Deus vai prover, porque Ele é o Senhor da obra. É crer, não se assuste, não se espante com as lutas que você está travando. Apenas creia que a sua sorte vai ser mudada
pela palavra de Deus. A mão do Senhor, diz o versículo 46, veio sobre Elias, o qual cingiu de maneira extraordinária os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você pensou nisso? O cara numa liteira, numa carruagem, e Deus faz com que este homem vá à frente do rei Acabe, passando pelo Monte Carmelo. Deus estava com Elias. Deus deu a Elias essa convicção de que ele estava ouvindo barulho. Deus deu convicção a Elias de que é necessário perseverar e crer. Deus deu ao coração de Elias a percepção clara de contemplar além da vida natural. E aí a pergunta que nós temos que pensar é: ok, pastor, essa palavra é poderosa, palavra de Deus, mas eu não sou Elias, eu não tenho essa santa ousadia de Elias, eu sou um vermezinho de Israel, eu não tenho força, não tenho força para continuar, eu estou cansado. É muita aridez na minha vida, é muita sequidão de estio, é muito deserto. Eu vou jogar a toalha, porque eu não sou que nem Elias. Eu quero concluir esta mensagem com você hoje, chamando você para um texto sagrado da Bíblia, que está não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. O texto está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. E eu quero que você abra a Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Abra a Bíblia. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, misericórdia. Tiago, vou ajudar você, fica perto de Pedro. Na primeira epístola de Pedro, deu para ajudar? Pertinho de Hebreus, deu certo? Então olha o que o texto fala no capítulo 5, versículo 17 e 18. Eu quero que você leia comigo agora. Leia em voz alta. Leiamos. Elias era homem semelhante a quem? A nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não. Versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas fragilidades, sujeito às mesmas limitações, os espantos. Se você ler a história de Elias, você vai entender um homem que enfrentou 450 profetas de Baal e 400 de profetas dos postes ídolos, no total 850, que abateu no Monte Carmelo, que prevaleceu o Senhor, onde o altar estava em ruína. Um homem que teve a coragem, a ousadia de confrontar o rei, dizendo para o povo: até quando vocês vão cochear entre 2 deuses? Se Deus é Deus, Deus é Deus, ou vocês vão continuar adorando a Baal? Esse homem que enfrentou tudo isso, foi o homem que correu com medo de Jezabel, foi o homem que correu com medo desta mulher. A mulher era braba. Foi o homem que, debaixo de uma plântula, simplesmente suplicou a morte. Foi um homem que entrou numa caverna, e encavernado, numa deprê profunda, pediu a morte. E quando ele pediu a morte, veio um trovejar de um terremoto. Ele disse: Deus, tu estás aqui. E Deus não estava no terremoto.
Depois um vento impetuoso soprou dentro daquele lugar e ele então disse: o Senhor está aqui. Mas Deus não estava ali. Mas depois veio um cicio, um vento, um hálito, e o Senhor estava ali na vida de Elias. É assim, queridos. Eu não sei qual é a aridez que você tem enfrentado. Eu não sei quanto tempo você tem orado a Deus, e Deus, na sua infinita graça, parece que está em silêncio. Mas eu estou aqui para testificar no seu coração que Ele não está em silêncio. Ele sabe o que você enfrenta, o que você tem passado. Ele sabe a sua luta. Ele sabe a inquietude da sua alma. Ele sabe o assombro que você tem tido. E você sabe que Ele já segredou no seu coração algo especial. Mas talvez esteja demorando, e a terra esteja realmente assim, sem possibilidade de frutificar. Mas esse texto diz que orou novamente, e o céu deu chuva. Esse homem cheio de fragilidades e contradições, ele orou com instância, com veemência, com insistência, com intensidade. Nesta noite, eu quero desafiar você a uma oração aqui. Você sabe que Deus já falou algo com você, mas eu quero dizer para você, quando a gente recebe uma palavra que vem de Deus, a gente ouve o que outras pessoas não ouvem, e Deus já falou isso na sua vida. A gente persevera onde outros não perseveram. O que faz você continuar a caminhada é porque Deus colocou no seu coração uma força, uma ação poderosa do seu espírito que faz com que você continue e que você consiga ver além dos problemas, ver que esses problemas todos são para o nosso amadurecimento. E um dia Deus vai jorrar esta água sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que esta chuva possa regar, frutificar, germinar esperança no seu coração, que você veja a glória de Deus se manifestando na sua vida, meu irmão, minha irmã, e que você saia daqui hoje dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor não esqueceu de mim. Não esqueceu de mim. Porque quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outros não ouvem. Nós perseveramos onde outros não perseveram. E nós vemos o que outros não veem.